Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 58, com o objeto de conhecimento, construção da textualidade. O nosso detalhamento, construção de crônicas, utilizando os elementos constitutivos da narrativa de aventura e ficção, recursos expressivos, modos de iniciar a narrativa, tipos de discursos, linguagem empregada, levando em consideração o contexto social de produção, circulação e recepção. Bastante coisa, mas a gente vai tentar entender um pouquinho de como isso funciona para a construção de um texto como uma crônica. Então vamos à nossa aula. Muito bem, quando nós falamos então de crônica, nós falamos de cotidiano, dia a dia, porque as crônicas funcionam um pouco dessa forma. Elas tentam contar de uma forma poética e literária algo, um evento comum do cotidiano, algo que a gente vive. Então é muito comum que alguns artistas vivenciem alguma situação banal, como uma ida à padaria, por exemplo, e transforme isso numa crônica, geralmente bem humorada. Mas as crônicas, lá quando elas começaram a se desenvolver, funcionavam como um diário. Aquilo que acontecia e era registrado principalmente em navegações, viagens, em que vários grupos europeus saíam das suas terras e registravam em diários aquilo que eles vivenciavam. E daí surge um pouco essa mescla de ficção e história com a crônica de aventura, que vai ser o nosso foco. E tentando pensar um pouco nessa ideia de como a crônica surge, de como ela é um registro dessas aventuras, nós preparamos um pequeno vídeo para vocês que vai nos ajudar a iniciar esse assunto. Então acompanhem comigo. A aventura no Rio das Amazonas. Encontro com as guerreiras lendárias. Tudo começou quando nosso corajoso líder, Francisco de Orellana, nos levou em uma expedição pelo rio. Estávamos procurando uma cidade misteriosa cheia de ouro, chamada El Dorado. Mas o que encontramos foi muito mais emocionante. Um dia, enquanto navegávamos, encontramos um grupo de mulheres guerreiras chamadas Icamiabas. Elas eram valentes e destemidas, que nos lembraram das lendárias Amazonas dos contos europeus. Elas carregavam arcos e flechas, prontas para lutar, e seus olhos brilhavam com uma energia feroz. Mas não estávamos preparados para um confronto. As Icamiabas nos atacaram com coragem e força, defendendo sua terra como verdadeiras guerreiras da floresta. Ficamos maravilhados com sua bravura, como os heróis das histórias que ouvíamos na Europa. Depois de muita confusão, conseguimos conversar com elas. Descobrimos que estavam protegendo sua terra e suas famílias, assim como as Amazonas dos mitos protegiam suas terras. Elas nos ensinaram sobre a floresta e até nos deram comida e água fresca. Nos afastamos das Icamiabas, conscientes de que a floresta esconde muitos segredos e perigos. Este encontro nos ensinou a importância de estar preparado para os desafios que encontraremos neste vasto território desconhecido. Reconhecemos que, assim como as Icamiabas protegem sua terra, devemos estar vigilantes contra os perigos que nos cercam, inclusive aqueles que podem vir dos próprios homens. E assim, continuamos nossa jornada pelo Rio das Amazonas, cheios de novas histórias para contar e muitos desafios pela frente. O
vídeo ajuda a entender um pouco de como se dava esse registro de certas aventuras. Embora ele misture um pouco da ficção com a história, a gente tem um pouquinho a noção de como esses grandes navegadores frequentavam determinados lugares desconhecidos por eles e assim tentavam transmitir depois esses encontros. Há registros, inclusive, desses textos que foram escritos, desses relatos, não foram, obviamente, tão tranquilos como dá a entender no vídeo. Eles trouxeram muitos problemas, foi imposto uma cultura, a colonização, todo aquele processo da colonização que a gente já conhece, mas ajuda a entender um pouquinho de como a crônica de aventura vai surgir, vai misturando um pouquinho dessa história, da ficção, fazendo com que a gente tenha um desenvolvimento muito voltado para os personagens, para essas peripécias, perfeito? E entender também essas crônicas de aventura, esses registros que há dessas invasões, dessa exploração, faz com que a gente entenda um pouco as produções artísticas mais recentes. Por exemplo, quando a gente pensa no Festival de Parintins, a gente tem a contação de história, reelaborada pela voz, muitas vezes, dos indígenas, de como isso aconteceu. E a gente vê principalmente nas nossas toadas do Festival de Parintins. Então acompanhem comigo aqui a homenagem do Boi Bumbá Garantido às guerreiras Icamiabas, que são retratadas lá no vídeo, essas mulheres que defendiam as suas terras e batalhavam e lembraram aos colonizadores europeus sobre as Amazonas, que também eram guerreiras lendárias europeias, né? E defendiam, tal qual as Icamiabas, a sua terra. Então, no texto aqui das Icamiabas, do Boi Garantido, faz essa homenagem, chama como se fosse essa entidade, né? Iaci, Uaruá, Ei, Iaci, Taperê, Ei, Iaci, Uaruá, Iaci, Taperê. A gente tem então essa chamada de texto, muitas vezes se referindo a alguma entidade, alguma deusa ou deus, né? Ao ritual que era registrado de mergulhar ao fundo do mar para conseguir um muiraquitã, como a gente vai ver no restante da música. Então a gente tem no texto: vou mergulhar no reino das Icamiabas. Lembrando, por que a gente está falando disso? Porque lá nesses registros históricos é que a gente vai encontrar essas histórias sobre as Icamiabas, sobre a defesa que elas fizeram de uma invasão, e isso vai ser retomado para recontar essa história. Então vou mergulhar no reino das Icamiabas, enfrentar as águas e singrar os rios. Eu vou mergulhar no reino das Icamiabas, enfrentar as águas e singrar os rios. Então vai contando, né? Vai fazendo essa referência musical, esse chamado para contar essa história. A gente sabe que no Festival de Parintins a música é muito atrelada àquilo que a gente está vendo encenado ali naquela avenida, pequena avenida, né? Continuando, vou perguntar para a Orelhana. Olha aqui a referência que a gente viu também lá no texto, né? A pessoa responsável, a Orelhana era o responsável por fazer esses registros. Vou perguntar para a Orelhana sobre as mulheres guerreiras que Colori comandava as margens do Nhamundá, que são referências, obviamente, a deuses, entidades, a espaços daquela época, como eles eram chamados pelos nativos, né? Mãe da mata, senhora da selva, que a tudo assistiu, me conta o segredo perdido na curva do rio. Vê que ele fala de Orelhana, né, que é o registro do invasor, daquele que está invadindo aquele espaço, mas também fala da mãe da mata, quem foi que conseguiu também observar de fato como as coisas aconteceram. Então, mãe da mata, a senhora da selva que a tudo assistiu, me conta o segredo perdido na curva do rio. Aí vai repetir, né? Mãe da mata, a senhora da selva que a tudo assistiu, me conta o segredo perdido na curva do rio. Então, Amazonas, guerreira herdeira do Muiraquitã. Tem aí a referência ao amuleto que se diz que essas guerreiras buscavam no fundo do rio e utilizavam para trazer sorte, né? Nação valente que um dia de sangue esta terra manchou. São histórias da mata, Carvajal me contou. Então a gente tem lá o Orelhana responsável pela expedição e o Carvajal, o principal responsável pelo registro dessas histórias. Então são essas histórias da mata, Carvajal me contou. E ali é a nação valente, né, que um dia de sangue esta terra manchou, porque eles foram massacrados e mancharam. O seu sangue acabou manchando a terra.
É a saga da raça, é a lenda mais viva que o tempo guardou. É interessante essa ideia do tempo, porque crônica tem essa mesma raiz também, de certa forma, lá do grego, quer dizer tempo. O tempo guardou porque existe o registro. São histórias da mata, Carvajal me contou. E percebam como isso vai sendo transformado em algo poético, né? É a saga da raça, é a lenda mais viva que o tempo guardou. E aí nós teremos o nosso refrão, o Yaci, Waruá, Ei, Ei, Yaci, Taperê, Ei, Ei. Bastante interessante a gente tentar pensar como esses registros, como aquilo que acabou ficando também para a história, acaba sendo reapropriado pela arte indígena, pela arte local, para ser recontado a partir de uma outra perspectiva. Então, se lá com os portugueses nós tínhamos essa ideia de encontrar essas guerreiras, precisar batalhar para tomar aquilo, daqui a gente tem essa ideia de que foi uma invasão, de que muitos foram massacrados, recontando essa história que viveu por conta da crônica. E essa história e essa ficção vão se misturando um pouco quando a gente fala sobre esse gênero literário. Então observem comigo agora especificamente sobre a crônica narrativa, que é um estilo de escrita focado principalmente em relatar eventos do dia a dia. Falei para vocês, essa ideia da crônica de relatar os eventos, aquilo que vai acontecendo. E geralmente apresenta um pequeno número de personagens. Se lá no conto, por exemplo, a gente também tem essa estrutura de pequeno número de personagens, pequeno espaço temporal, aqui na crônica isso vai acontecer, mas como ela tem o foco em eventos do dia a dia, acaba se caracterizando num outro gênero, né? Então tem um pequeno número de personagens, uma estrutura temporal e espacial muito clara. Então ele pode, no caso lá, passou no Rio e num evento, né? Você encontra lá as Amazonas, que na verdade são as Icamiabas, que foram transformadas nas Amazonas. Então a gente tem esse pequeno evento no espaço e no tempo. Por quê? Porque antigamente se registrava o diário, né? Aquilo que acontecia, alguns eventos importantes que eram vivenciados por esses viajantes. Muitas vezes inclui elementos humorísticos. É muito comum a crônica ter esse toque humorístico, porque são eventos do dia a dia e o autor ele brinca com esses eventos, ele tira alguma moral daquilo e vai entreter o leitor. Além disso, a linguagem da crônica é simples, ela não costuma ser muito elaborada, é um gênero muito moderno e às vezes usa uma abordagem coloquial para criar essa conexão mais próxima com o público, se aproximar do seu público, fazendo com que ele entenda, tire o riso e uma moral daquele evento. Continuando, esse estilo de crônica é classificado como texto de ficção, que relata eventos do cotidiano das pessoas. Como eu falei para vocês, o autor ele vai se valer de algum evento real e a partir desse evento real ele vai ficcionalizar, agregar elementos que geralmente não estão ali justamente para dar esse tom poético, tom literário àquilo que está sendo escrito. Então, dessa forma, a crônica narrativa aborda o campo ficcional como uma representação possível da realidade. Muito importante isso aqui. O evento acontece, ele é um evento real, mas eu vou, enquanto artista, enquanto autor, fazer uma representação possível, aquilo que poderia ter sido. No caso do nosso texto lá no início, óbvio que não foi aquela recepção, as Icamiabas conversaram com os portugueses e tudo ficou bem. É só uma representação possível a partir de uma ficcionalização que eu vou fazer daquele texto real. Perfeito? As crônicas já não são mais as mesmas de quando eram lá pelo século XVI, XVII, XV, quando se precisava fazer esses registros. Não. Elas ganham também essas representações possíveis, essa ficcionalização. Perfeito? E os elementos da narrativa na crônica, né? A gente tem aí elementos como espaço, tempo, narrador, eles vão ser configurados para caber dentro desse gênero. No caso aqui nós temos, por exemplo, os protagonistas, os nossos personagens que são protagonistas, são os heróis das nossas histórias de aventura, aqueles que participam das peripécias, passam por aventuras, perigos, eles enfrentam esses desafios e vão superar esses obstáculos. Geralmente, no evento do dia a dia,
O nosso protagonista é o nosso autor, muitas vezes, participando de algum evento, foi à padaria, estava andando na rua, tudo isso é ficcionalizado. E nas crônicas de aventura, os protagonistas podem ser exploradores corajosos ou personagens fictícios criados pela imaginação do autor. Já que a gente está falando de aventura, né? Está falando sobre exploração, estou falando sobre visitar esses espaços, então a gente tem aí esses personagens que vão ser necessariamente ficcionalizados, porque mesmo que os eventos tenham sido reais, o autor ele vai acrescentar essas informações fictícias. No caso do nosso texto, a gente tem ali o tudo começou quando o nosso corajoso líder, Francisco de Orellana, que historicamente foi esse explorador, né, que subiu ali o rio, fez várias viagens e encontrou no caminho as Icamiabas. Também temos na nossa crônica de aventura os cenários, que são os ambientes onde a ação da história se desenrola. Então nós teremos aí esse espaço. Como eu falei para vocês, de forma mais moderna, podem ser espaços banais, como ruas, padarias, um cinema, escolas, tudo aquilo em que você observou, se você de repente quer escrever uma crônica, você observou algum fato engraçado e você quer retratar isso a partir da crônica, esses cenários vão ser a sua ambientação. Então, nas crônicas de aventura, os cenários podem ser selvas exuberantes, se a gente está pensando aqui então no texto que nós lemos, mares tempestuosos, todos eles trazem essa ideia de aventura, né? Montanhas majestosas, mas como as crônicas são pequenas, elas vão ser bem curtas, então o espaço também vai ser limitado. E esses espaços são essenciais para criar uma atmosfera envolvente e transportar esse leitor para o mundo da aventura. Então, a descrição às vezes pode não ser muito minuciosa, mas você vai agregar certos adjetivos de emoções que você quer transmitir ao seu leitor, no caso desse gênero, perfeito? E a gente vai tentar entender um pouquinho como é que você pode compor uma crônica de aventura. Observem comigo. Então, o modo de iniciar a narrativa, a crônica começa com essa introdução, ela vai apresentar o cenário e os personagens principais. Então, você já é situado ali nesse contexto. Vai criar esse suspense e preparar o leitor para a aventura que está por vir. Então você vai falar os elementos do espaço, falar de alguns personagens, vai situar no que estava acontecendo, qual era o objetivo daquela expedição, por exemplo. Então a gente tem no nosso texto, tudo começou quando o nosso corajoso líder, Francisco de Orellana, então a gente tem a apresentação aí do nosso primeiro personagem e ele vai levar por uma expedição pelo rio, né? Ele queria subir ali o rio e do início ao fim dele visitando esses espaços. Então estávamos procurando uma cidade misteriosa cheia de ouro, chamada Eldorado. Isso aqui é um mito antigo que os colonizadores tinham de que existia uma cidade toda feita de ouro, né? Então a gente já tem esse motivo da expedição. Teoricamente, na nossa crônica aqui, na nossa ficção, eles estavam atrás desse Eldorado. Mas o que encontramos foi muito mais emocionante. Então observe que a gente tem aí, preparando o leitor, dá esse suspense sobre o que vai ser encontrado. O que é que pode ser mais emocionante do que essa cidade? Então já chama a atenção aí do nosso leitor, né? E a crônica incorpora elementos fundamentais da narrativa. Então a gente vai ter os personagens, a gente vai ter o tempo de quando ela se passa e por quanto tempo aquela narrativa se desenvolve e o espaço. Também teremos o nosso narrador pode ser em primeira pessoa, geralmente um autor ele foca nisso porque é uma situação que ele vivencia, mas também pode ser em terceira. E a gente tem uma organização aí, né? Que é a introdução, o desenvolvimento, uma conclusão, aí a gente vai ter um clímax, geralmente, algo que acontece ali, que é o ponto alto da nossa narrativa, bem dentro do que são as narrativas de forma geral, né? Então, na nossa estrutura, a gente tem a nossa apresentação, esse primeiro momento em que nós somos introduzidos à narrativa. Percebemos lá no início do nosso texto, né, que nós falamos sobre o narrador, falamos sobre o objetivo daquela expedição e falamos também sobre o suspense que é atribuído para que você gere essa pulga atrás da orelha do leitor, né? Então inclui esses elementos iniciais,
os personagens envolvidos, essa identificação de espaço em tempo. Você pode falar que você estava subindo um rio, que você estava escalando uma montanha, tudo isso cabe ali na apresentação, criar essa ambientação para o seu leitor. Lá no desenvolvimento, nós temos, após a apresentação, um enredo que vai ser desenvolvido, aquilo que acontecerá na minha história. E ao contrário de outros tipos de narrativas, a crônica narrativa frequentemente não apresenta um conflito central. As crônicas podem apresentar? Podem, no caso das aventuras sim, mas geralmente as crônicas não vão ter esse conflito. Você tem o relato de algo que aconteceu. Temos aí então o evento cotidiano que pode ou não envolver essa tensão, esse problema, esse elemento que causa uma desordem. Depende muito da escolha do autor. Nas crônicas, né, geralmente apresenta alguma moral no final. Você quer fazer com que o seu público ria a partir de uma moral que você tira desse evento cotidiano. Então a história pode ser contada por um narrador ou consistir apenas em diálogos entre personagens. As crônicas, no geral, podem apresentar só diálogos. Por isso elas parecem muito uma piada, né? As piadas, de certa forma, originam das crônicas. Uma conversa, as pessoas chegam no bar, ou então se encontram na rua, tem algum diálogo estranho, que no final das contas é humorístico, é engraçado e dá alguma moral que o leitor vai tirar daquilo. Perfeito? E temos então também nas crônicas o desfecho. Esse desfecho marca o final da crônica, onde a gente vai ter aquela moral e que a gente vai provocar o riso, ou no caso da crônica de aventura, vai resolver uma situação. Então, apesar do nome, não implica necessariamente na resolução desse conflito, visto que a crônica pode não apresentar por isso que pode ter a questão da moral, né? Portanto, não há obrigação de proporcionar um desfecho conclusivo. O autor tem a liberdade para encerrar o texto de maneira que considere mais atraente. Lá no início da nossa aula, a gente falou então um pouquinho sobre como essas crônicas, num primeiro momento, serviam a um propósito de diário, né, daquelas viagens, e como ela vai se desenvolver e pode ser ficcionalizada. E para a gente encerrar, bora dar uma olhadinha numa crônica bem mais recente, mais moderna, do Rubem Braga, que se chama Terremoto. Ele estava, então, fora do país, não estava no Brasil, e quando ele esteve fora, passou esse terremoto, né, que teve no Chile. Chamou a atenção, foi um evento um tanto traumático, e por isso ele decidiu escrever sobre. Então, a partir daquele evento real, do terremoto que ele presenciou, ele quer escrever para te dar alguma moral no final. Então, observem, o título já chama atenção para essa ideia do terremoto, né? E ele já começa nos dando essa introdução. Houve pânico. E aí você fica, nossa, o que fez? O que causou esse pânico? Já é uma apresentação. Ele vai dar também essa referência espacial. Então, houve pânico em algumas cidades do norte, desse meio norte que fica ao sul das grandes províncias do norte grande, e que os chilenos chamam de Norte Chico. Então é o norte do norte do norte, é bastante norte, né? Perceba que ele faz essa referência bastante ali no início, do norte, do meio norte, províncias do norte grande, e os chilenos chamam de Norte Chico. Então a gente já sabe que há algum espaço no Chile que os chilenos chamam de Norte Chico. É um norte muito específico, não é qualquer um. As crônicas têm esse lado humorístico, né? A terra tremeu com força e em vários pontos o mar arremeteu contra ela. Percebam que essa ambientação também cria bastante suspense, né? A terra tremeu com força, o mar arremetou, vai criando aquelas ondas, né? Os tsunamis, e avançando 200, 300 metros, espatifando barcos contra o cais e bramindo com estrondo. Percebam que nós temos aqui uma referência real e isso acontece, mas o artista, ele transforma a crônica em algo mais. Ele coloca esses aspectos literários e poéticos. Então, ele não disse só que a terra tremeu porque teve um terremoto. Ah, teve um terremoto. Não, isso aqui é um fato. Não. Ela tremeu com força. E em vários pontos o mar arremeteu, ele bateu ali contra ela, avançando 200, 300 metros. Olha esse exagero às vezes, né? Espatifando barcos contra o cais e bramindo com o estrondo, o som daquilo. É isso que diferencia a crônica de uma notícia. Ela vai ter esse aspecto literário. Percebam que aqui funciona como uma aventura, né?
Continuando, o povo saiu para as praças e passou a noite ao relento, todos juntos ali nas praças com medo, né? Algumas construções desabaram, então as pessoas também não tinham onde dormir. Mas o único homem que morreu foi de susto, então pode ter sido um ataque cardíaco, uma pessoa, então não houve morte, mas foi um evento assustador, né? E ele quer chamar a atenção para isso porque faz sentido para a moral que ele quer dar ao final da crônica. Lamentamos esse morto e também os pobres pescadores que perderam seus barcos. Mas qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas. Olha que interessante, então ele pegou esse evento real, o terremoto, falou sobre como foi problemático, como foi assustador, como teve todo esse alarido. Mas aí ele vai colocar um outro elemento. Qualquer enchente carioca dá mais prejuízo e vítimas, porque ele morou no Rio de Janeiro, né? Mas louvemos o maremoto e o terremoto pelo que eles têm de fundamentalmente pânico, pela sua cega, dramática, purificadora intervenção na vida cotidiana, pela sua lição de humanidade, de fatalidade. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós temos que tomar esses eventos como uma oportunidade para entender que nós precisamos lidar com essas adversidades, que chama a atenção, que faz com que a gente queira mudanças. Talvez seja bom que os homens não se sintam muito seguros sobre a terra. Olha como isso aqui é forte, né? Falar que o homem não pode se sentir acomodado, ele precisa temer, ele precisa saber que as coisas podem acabar num instante. E que o proprietário de imóvel possa desconfiar de que ele não é tão imóvel assim. Olha aí o tom humorístico, né? Que há diabos loucos no fundo do chão e que eles podem promover terríveis anarquias. Ele não disse só que pode haver terremotos, né? Diabos loucos no fundo do chão. Olha aqui a literatura, o poético agindo. E que eles podem promover terríveis anarquias, que pode tremer a qualquer momento, né? A natureza tem outros meios de advertência, como o raio e a tromba d'água, mas são demônios do céu que nos atacam. E por que ele está falando de tudo isso? Porque ele está falando sobre todos esses elementos. A gente vai já entender. E o homem é fundamentalmente um bicho da terra. É na terra que ele se abriga e confia. Apenas se move no céu e na água. Na terra está seu porto e seu pouso. Ou seja, não se sentir seguro na terra, que é o que ele confia, faz com que ele se sinta desconfiado. E ser desconfiado faz com que ele esteja sempre preparado. Então ele pisa a terra com uma soberba inconsciente, seguro dela e de si mesmo. Só o terremoto consegue lembrar-lhe de maneira fundamental sua condição precária e vã e o faz sentir-se sem base e sem abrigo. Então o terremoto ele tem a função de instruir, é pedagógico, ele faz, segundo aqui o Rubem Braga, com que a pessoa, o ser humano, ele lembre que as coisas podem acontecer, que ele não pode se acomodar. Não sei que influência tem o terremoto sobre o caráter chileno. E aqui ele já vai falar sobre o terremoto e como ele faz com que os chilenos tenham as suas personalidades específicas, né? Sei que muitos poderosos de nossa terra ficariam mais simpáticos e propensos à filosofia se o nosso bom Atlântico fizesse uma excursão até Barata Ribeiro e o velho Pão de Açúcar desmoralizasse um slogan de propaganda comercial, dando alguns estremeções nervosos. E o que é que ele quer dizer com isso? Perceba então que é uma crítica, né? Para ele dizer que as pessoas do Rio de Janeiro, os políticos, principalmente, se sentem acomodados, que eles não têm o medo e por isso eles fazem o que fazem, por isso eles são corruptos muitas vezes, por isso eles são acomodados. Por quê? Porque eles não têm o medo. Eles não têm esse sentimento de urgência que os chilenos têm por conta do terremoto. Houve um tempo em que Deus bastava para tornar humilde um poderoso. Hoje seus pesadelos são apenas o comunismo, o infarte, o câncer, mas ele já se acostumou a pensar que essas coisas só acontecem aos outros. O terremoto ameaça a terra com seus bens e a própria vida. Sua ocorrência só pode tornar as pessoas mais amantes da vida e mais conscientes de sua espantosa fragilidade. E isso faz bem.
Então ele conta desde o início os males do terremoto, mas no final das contas para dizer que foi só um susto e que às vezes nós precisamos dos sustos. Nós precisamos saber que a vida acaba num sopro e que nós precisamos cuidar das pessoas e de nós mesmos muitas vezes. Perfeito? Então o Rubem Braga ele tem essa veia humorística, traz o terremoto, você pensa que vai focar na destruição, mas na verdade é para dizer não, às vezes nós precisamos saber que as coisas podem acabar. Perfeito? Então falamos um pouquinho sobre crônica de aventura, sobre esses elementos da narrativa e como elas funcionam nesse gênero. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima.